Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Psicodoses para vocês. Eu sou Eduardo Busanelli, estou aqui com os meus amigos Ivo Pinfield, Ana Cláudia Fossen, com mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento, um tema super profundo, que tem muita coisa para falar para vocês. Mas antes, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, dar o seu like, ative o sininho. Isso no YouTube, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, no TikTok e também no Spotify. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Acho que é um tema que a gente estava conversando aqui, exato. Muito amplo. Dá para falar muita coisa sobre. Dá para aprofundar em vários âmbitos e vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu gosto dessa tríade que é feita aqui, para onde que ela vai. Eu tava falando antes aqui pro Ivo, eu acho legal começar com 2 temas. Eu posso, só para ver, jogar assim? Claro. Eu tava com uma tendência, lógico, a focar no mundo atual que a gente vive, né? Claro, presente. Mas eu fui dar uma pesquisada e vi que o problema é mais antigo, bem mais antigo. Então nós temos um ponto, 2, que é a cultura ocidental foi muito influenciada pelos gregos, como a gente sabe, e a filosofia e a crença judaico-cristã. São 2 pontos. Nos 2 pontos nós temos sobre o envelhecimento. Não direto. Todos os deuses gregos têm todas as características do ser humano, todos os nossos defeitos, menos o envelhecimento. E na cultura judaico-cristã, nós temos, a partir do momento que o ser humano, cometeu o primeiro pecado, uma das consequências foi começar a envelhecer. Pronto. Então agora vamos começar. Ana Cláudia Fossen. Ou seja, perdemos a eternidade de todas as formas. Não vai ter jeito. Não. Vou contar para vocês o que no sujeito é eterno. Né? E vou lançar aqui uma provocação para vocês. A gente vai falar sobre o envelhecimento do sujeito de inconsciente que não envelhece. Nossa, aí sim, hein? Quero ver. Aí sim. E aí nós vamos partir de Freud, né? Então, o mestre. Por que isso, né? Porque essa questão de o sujeito não envelhece, né? O sujeito do inconsciente. Porque o inconsciente, ele é atemporal. Afirmação do Freud. Aliás, eu tenho a citação do Freud aqui. Por favor. Né? Os processos inconscientes são atemporais, isto é, não são ordenados temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo, não fazem absolutamente qualquer referência à passagem do tempo. A referência ao tempo vincula-se mais ao sistema da consciência. Está no texto O Inconsciente de 1915. Quando o Freud vai mais tarde falar sobre id e ego, e ele vai dizer que o id também é o representante da atemporalidade do inconsciente. E é interessante porque, na verdade, isso tudo se resume em: as marcas da infância são um chão que a gente pisa a vida inteira. Pro Freud. Isso é muito marcado, né? É muito marcado. Isso para psicanálise é regra de ouro. Regra de ouro. Né? Tudo que a gente vai falar sobre nós numa análise, a gente vai falar sobre as marcas da infância, sobre esse sujeito que não envelhece, né? Sobre isso que vai acontecendo, sendo vestido, transvestido de outra forma, despido, vestido novamente, mas ele não envelhece, porque as marcas são essas daquele sujeito infantil que permanece, né, e que sempre tem um tanto de intratável ali, né, tem um tanto de, né, o que é passível de tratamento numa análise, ele vai até um ponto. E marca é diferente de trauma, né, porque popularmente completamente diferente. Ficou muito isso, né, eu ouço as pessoas dizendo assim, que o Freud, a psicologia em geral, mas o Freud é um ícone, né, com razão. Um gênio. Exato. E ele dizia, não, as pessoas falam assim, não, porque eu não tive trauma na infância. Então, mas trauma é uma coisa. Entre você ter trauma aí, você usou o termo marcas, né? Marcas, é outra coisa, né? Então isso é legal dar uma desmistificada pra galera, né? Pra psicanálise, o termo trauma é um termo muito específico que tem a ver com a organização do recalque. Então, que hoje nós não vamos falar disso. Exato. Então é um termo muito específico, né? Então, e pro Lacan, né, seguindo um pouco aí na psicanálise, o tempo existe enquanto efeito de discurso. Ou seja, a passagem do tempo, ela é qualificada a partir dos significantes, da forma como você fala sobre o tempo. Isso tem a ver com Nietzsche? Isso tem a ver com Nietzsche.
Então, o envelhecimento, ele é um efeito de discurso. Então, aí eu vou pegar algumas coisas populares, que são interessantes. Por exemplo, eu conheço vários idosos da minha família e outros pais de amigos e tal, que dizem assim, com 80 e tantos. Mas quando eu penso sobre mim mesmo, eu não acho que eu tenho essa idade toda. Eu só acho que eu tenho essa idade toda quando eu vejo o meu corpo e as dificuldades nos movimentos, nas coisas que eu fazia e não posso fazer mais. Eu também penso assim. Você também pensa assim? Eu também tenho 30, faz tempo. 20. Você também pensa assim? Eu também. Eu me identifico com o pessoal de... Não é? Então, eu acho que assim, tem isso, que é uma coisa importante pra gente pensar, que fala sobre isso da atemporalidade do inconsciente. O sujeito não se vê. É o real do corpo que traz essa qualificação da passagem do tempo. Então, cabelo branco, incapacidade de fazer o que você fazia, você não joga mais futebol como você jogava, você já não corre o que você corria, você já tem uns zumbidos na orelha depois, uns zumbidos no ouvido depois de certa idade, dorme menos. A sua maletinha de remédio na viagem começa a aumentar. Pra caramba. Você não pula mais na piscina de cabeça, começa a pôr o pé. Né? Não é? Então, tem algumas coisas que vão acontecendo no real do corpo, que vão dando sinais pro sujeito de que esse envelhecimento está em progressão. Porque a gente envelhece, na verdade, nada mais nascer. Botou a cara no mundo, nós começamos um processo de envelhecimento. Né? A gente faz aniversário para frente, não para trás. O Heidegger chamava de ser para a morte. Exatamente. Tudo com hífen, ser para a morte. E não é um ponto de vista pessimista. Ele só estava deixando... Ele era um existencialista. Ele estava dizendo, olha... E como que nós vamos buscar a nossa autenticidade nesse processo todo? Mas essa é a única garantia que nós temos nessa vida. Exato. Vamos morrer. E nós somos os únicos no planeta, acho que temos, ou teríamos consciência disso, né? Essa noção mais profunda, né? Os outros animais não têm. Até onde a gente sabe. Então eu acho que tem esse processo que está acontecendo, que na verdade a cultura nomeia no princípio da nossa vida como crescimento e desenvolvimento, né? E no final, depois de uma certa idade, depois que a gente atinge 60, ele passa a ser envelhecimento. Ele não é nomeado como envelhecimento desde o começo. Ele é nomeado como desenvolvimento, ou seja, que a gente tem nomes da cultura para isso positivos no começo. A gente tem políticas governamentais para essa população, principalmente no Brasil, que é um país considerado jovem ainda. Não viveremos essa benesses mais tempo. O Brasil está envelhecendo. Né? Não viveremos essa benesses por muitos mais anos. Assim, a gente tem políticas públicas de saúde, políticas educacionais voltadas para o desenvolvimento infantil. E se a gente for pensar na nossa área, nós temos psiquiatras especializados em infância, psicólogos especializados em infância, psicanálise infantil da infância ou do infantil. Temos psicanálise para o idoso? Do idoso? Não temos. A psiquiatria tem, né? Tem a psiquiatria geriátrica, que é uma especialização dentro da psiquiatria, existe. São psiquiatras que fazem uma especialização nessa faixa etária. E deve ser complexo porque tem um monte de outras comorbidades ou situações que vão acontecendo que ele tem que administrar junto, né? Sim. Que a gente tá falando, tá ficando... Sim, porque o psiquiatra que atende uma faixa etária aqui, que é considerado os idosos, existem condições simultâneas, né? Como você falou, o próprio processo do envelhecer traz ou limitações ou outras condições associadas ao processo psíquico-emocional. Então, o psiquiatra geriátrico, ele lida, né, de uma maneira geral com várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a pessoa toma remédio para outras coisas, né? Às vezes tem um quadro demencial, neurológico ao mesmo tempo de um estado depressivo. Então, ele faz essa ponte também com outras especialidades. A interação medicamentosa fica mais complexa, né? Fica mais complexa, porque o metabolismo muda. Tem várias peculiaridades aí. E do ponto de vista do Jung, eu estava até falando no começo da nossa conversa aqui, né? Em off. Boa parte, quase total, a literatura, as obras do Jung, ela vem da maturidade para frente. Lógico, os pós-junguianos depois
Tem literatura sobre infância, adolescência, juventude, obviamente. Mas o foco dele era aos 40 a mais ali, né? Aos 30 e pouco mais. Era da maturidade para frente. E tem livro pra caramba, tem muito conteúdo. Então acho que socialmente a gente também não sabe muito explorar isso. Porque isso, como a gente está falando, não é de agora. O processo do envelhecimento. Agora, qual que é o olhar que a gente... mundo é mundo. Exatamente. Não é agora que começou... Eu acho que hoje está tendo muito um combate e não um olhar. Um combate até então estético, legal, que a gente quer sentir mais, sei lá, fonte da juventude. Nada contra isso, obviamente. É só um termo que eu estou dizendo psicológico, né? Psicologicamente, como que a gente envelhece? Como que a gente acompanha o corpo? Né? Cronologicamente é uma coisa, né? Nos deuses, né? Cronos, o tempo. E tem o kairos, né? Que é o tempo kairótico, que é o tempo da alma, que é esse tempo que não passa. Ela é como se falava, a alma não morre, né? A psique. E como que eu faço com ela? Como que é essa interação entre o que passa, o que envelhece e a mente que não envelhece? Como que a gente faz? É o que a Ana trouxe. Exatamente, quer dizer, o sujeito como é que a gente vai fazer? Ele não envelhece. A sensação é de não envelhecimento. Então, acho que tem uma coisa conflito, né? Isso que eu quis dizer. Que é importante. O lidar com o envelhecimento, ainda mais como ele está posto na nossa cultura, porque ele já teve, historicamente, um lugar de sabedoria, um lugar de autoridade. Ele já teve outros lugares, na verdade, para o envelhecimento. Né? Um lugar de... um cuidado com os anciões da família, né? Com aquilo que envelhecia, com aquilo que era duradouro, né, pra gente. E esse lugar foi desaparecendo, principalmente na cultura ocidental. A gente sabe que orientais, chineses, japoneses e outros tendem a pensar isso de uma maneira um tanto diferente. Mas na nossa cultura judaico-cristã, isso foi ficando muito pra lá. Né, o neoliberalismo traz com a coisa da força, da potência, da agilidade, da produtividade, do empreendedorismo de si mesmo, que você tem que ser senhor do seu próprio castelo, da sua própria vida, do seu próprio corpo. Ele traz um problema grande pra gente. E o problema é, o corpo continua envelhecendo, ele adoece, por mais que a medicina tenha realmente sistemas tecnológicos e medicamentosos espetaculares, aumentou a nossa qualidade de vida enquanto idosos, vamos pensar 60 a mais, 70 a mais, mas a gente não deixou de envelhecer, a gente vai chegar aos 80. Né? Então, a média de vida do brasileiro hoje é 74 a 76 anos. Né? 74 os homens, 76 as mulheres, porque as mulheres se cuidam mais do ponto de vista da saúde. Então, a questão é, o que esse processo gera no psiquismo. Então, na minha clínica, pelo menos, e na de muitos colegas psicanalistas, a gente tem visto uma maior procura de pessoas acima de 60 anos para fazer análise. A gente tem visto. Então, eles estão mais disponíveis para fazer isso. Né? E a gente tem tido também alguns fenômenos que não se observavam com um número muito grande, uma frequência muito grande, a partir dos 50 a mais ou 60 a mais, que são divórcios, né? E esse processo de mudança de carreira aos 50 anos. Isso tem aparecido. Eu também vejo. Também vejo. Na minha clínica, pelo menos, isso tem aparecido. Quero fazer análise porque passei a vida inteira fazendo tal coisa, não quero mais fazer isso, quero fazer o que eu quero, agora já tenho uma situação financeira melhor, então quero fazer coisas que eu goste, né? Porque a cultura também anda estimulando muito essa coisa viva, faça, tá dentro disso de uma certa... no movimento, né? De uma certa forçação de movimento, né? Eu costumo brincar que, assim, justo agora que eu tô chegando aos 60, eu queria ficar quieta em casa, tricotando na minha varanda, não vou conseguir. Não vai ser possível. Não vai ser, não do jeito que eu tinha imaginado. Isso mudou, tem mudado, Tem mudado, né? Né? Então, hoje uma pessoa é idosa, na minha opinião, olhando muito cruamente, muito ingenuamente, aos 80. A minha avó, na minha idade, era uma senhorinha. Já tem até alguns movimentos aí, não sei se foi Portugal ou Espanha, que aquela plaquinha de idoso no carro tá mudando a idade. Na porque Espanha, a partir de 70. Tá mais pra frente. Tá mais pra frente. Na França não tem. Sério? Lá não tem. Eu sei que era em Portugal. Não tem regalias, né? Não tem prioridades. Olha só. E são países que envelhecem muito mais do que o Brasil nesse sentido. Sim, interessante. Muito mais. Aumentou a longevidade
né? Quer dizer, pelo menos no mundo ocidental, né? Então você vê na Europa, aqui no Brasil está aumentando. Na Europa já o Jung falava de a metanoia, que é a crise da meia-vida, já se entendia que era aos 40. Há 100 anos atrás no Brasil não tinha isso. Era lá. Olha só. Vamos pensar um discurso... Olha, é uma distância muito grande. Eu tô falando quase 100, 80 anos, não chega a 100. O Freud já chega a 100, mas o Jung foi uns 80. Vamos pensar no próprio discurso do Freud, por exemplo, do Ferenczi, eles desaconselhavam a psicanálise para pessoas acima de 50 anos. Porque eles acreditavam, e nós estamos falando de onde as pessoas deviam durar 60, se duravam. Entendi. Né? Vamos pensar no Freud do começo do século 20. Anacronismo, né? Por favor, pessoal, façam essa conta. Né? Era tipo o quê? Vamos deixar quieto que não compensa. Então, na verdade, o que os dois pensavam, tanto o Ferenczi quanto o Freud, eles pensavam algo assim, mas são considerações interessantes para a época deles, se a gente for pensar. Sim. Menor plasticidade neurológica, eles eram médicos, eram 2 neurologistas. Eles eram menos plasticidade neurológica, um nível o Freud disse uma coisa que eu acho interessante, cara, eu não sei se ele se escutou depois falando isso, porque me pareceu assim, meio contraditório. Uma quantidade de coisas para contar sobre a vida e falta de tempo de análise para contar. Só que a gente tem que pensar que as análises que o Freud impartia e os colegas dele na época eram análises que duravam 20 anos. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Não ia dar tempo do cara contar. Então nem começa. Nem vai lá. Olha que interessante. Né? Olha que coisa interessante. Acima de 50? Acima de 50. E na época era bastante já, né? Vamos considerar que era... Eu imagino que as pessoas, talvez, sei lá, 65 fosse o patamar, né? De velhice ali, né? Por aí. Velho, muito até velho. Menos, né? Idoso, muito idoso, 65, talvez fosse isso. Nós estamos falando, né? O primeiro texto freudiano é de 1895, né? É muita coisa. Eu gosto de estudar psicologia primitiva, né? De entender, até para entender um pouco de arquétipo na parte do Jung, de como que vê essa estrutura e tal. E se você analisar, a espécie humana até o século XIX não vivia muito. Não. Então, as pandemias, as pestes, os vírus e bactérias levavam metade da população. Exatamente. Então a gente começou a viver um pouco mais e com mais qualidade, com consciência disso, partindo do ponto de vista histórico primitivo, faz muito pouco tempo. Faz. Então a pergunta é, será que a gente sabe o que fazer com isso? Essa é uma questão. Que não. Aí a Ana estava falando, eu pensei em 2 coisas. Eu acho que o passar do tempo, que deixa de ser o envelhecer, ele traz, né, o componente aí emocional, psíquico, uma certa ideia de degradação, de deterioração, de piora, né? Uhum. Isso no geral. Claro que tem gente que você fala, aquela pessoa tá melhor aos 60 do que aos 35. Existe, fisicamente falando, tá? A pessoa pode ficar bem nessa idade. Mas, a priori, a representação do passar do tempo é que os nossos corpos vão se limitando cada vez mais. E a questão da finitude, né? Porque o envelhecer traz a aproximação cada vez mais real do fim. E isso é angustiante. Então acho que o combo é esse, né? Que combo que você trouxe? A deterioração e a finitude, né? Que são elementos que trazem para o ser humano angústia, sofrimento né? O envelhecimento traz a castração. O envelhecimento traz o desamparo de volta, né? Por isso que às vezes a gente diz assim, eu pelo menos digo para os idosos da minha família, vocês são umas crianças que dão muito trabalho. Eu falo pra todos os idosos da minha família. Alguém vai te dizer isso? Certeza, não tenho dúvida. Tomara que eu fique velha pra ouvir isso. Vai chegar a minha vez agora. Vai chegar a minha vez de atormentar a vida do povo. Porque, né, fica aquela coisa do o quanto o sujeito se entende ali, capaz de continuar fazendo as coisas que ele tá fazendo, e que a gente que tá de fora sabe que ele não é mais capaz. A gente vê condução do carro. É uma coisa interessantíssima isso. Como o idoso tem dificuldade de dizer, não vou dirigir mais. E ele tá lá arriscando, né? A tudo e a todos. Né? A tudo e a todos. Mas é o que você falou, parar de dirigir, por exemplo, é um evento. O outro evento que é um evento de castração, porque assim, você tolhe completamente a independência do idoso. O que está ligado também a isso
é a própria aposentadoria. Também. Você pensa na aposentadoria, você pode pensar de várias formas. Pô, a pessoa cumpriu uma etapa da vida e agora, né, tem outra. Mas a aposentadoria para muitas pessoas é uma, entre aspas, libertação e para outras não. Porque é difícil lidar com isso. Que representa o quê? O final de uma vida produtiva. Às vezes a ruptura de algo que fazia muito sentido. Né? Laços de amizade. Laços, tal. Grupos de pertencimento. Exato. Então traz também uma outra fronteira que no processo do envelhecimento a gente vê, né? Você pode ver na clínica, você atende pessoas, fala, pô, até antes de aposentar tal, e a coisa começou a deteriorar também psiquicamente depois da ruptura com o trabalho, vamos dizer assim. Eu gosto de dizer que assim, o envelhecimento ele traz lutos variados, porque você tem que se inserir num outro contexto e acaba perdendo coisas. E você tem que fazer uma nova transcrição do desejo. Porque o tempo real e concreto da passagem, né, o tempo cronológico, ele não dá pra você ficar desejando, tipo assim, tô com 65, vou abrir uma empresa nova, eu vou bombar na internet, vou abrir um e-commerce. Aos 65, por melhor que você seja, que dá pra ter sonhos assim, talvez você tenha um tempo muito curto pra desfrutar, inclusive. Não que o negócio não vá dar certo. Então, a castração, ela acontece exatamente, você vai tendo contato de novo com aquilo que vai dizendo pra você. Pode tudo menos isso. Pode tudo menos isso. Que essa é a frase da castração. Então, você tem que, na verdade, passar por um processo de elaboração de uma nova transcrição do que você pode desejar. Né? E com uma cultura tão acelerada, dizendo pra gente que a gente não pode envelhecer, que os 60 são os novos 30, que eu tô pra ver como é que essa matemática vai plasmar, porque não é. Plasmar. Como é que vai plasmar isso na pessoa? O plasmar foi sensacional. Né? Como fazer isso, né? Não vai plasmar, não vai dar errado, a conta não vai fechar. Não vai. Né? E aí, sim, aumento do nível de angústia quando você chega aos 60. Escamoteamentos da idade com procedimentos de harmonização, os procedimentos estéticos, né? Os excessos, né? Estapafúrdios. Os excessos. Né? Aí coisas interessantes como o velho da lancha, a mulher, né? Tem umas coisas que vão acontecendo na vida das pessoas. Então, coisas que são, né? A gente dá risada. É icônico. Mas eles são icônicos, gente. Icônico e presente. E eles existem. Né? Então, aquelas pessoas que vão negando esse processo de perdas, esse processo de castração, que não vão elaborando esse luto e não vão conseguindo passar adiante, né, com isso. E vão sofrendo. Eu acho que a cultura não permite envelhecimentos. Que eu acho que é o que você trouxe agora há pouco, que o conceito, a questão da sabedoria, né, que a gente olha para um idoso ou para uma pessoa que está envelhecendo, a priori, imagina que a pessoa está mais sábia, e o conceito de sábio acho que é complexo também, mas seria isso, passando o tempo, aprender muito com a vida, né? E que a passagem do tempo fique cada vez representando algo mais tranquilo, diminuição de angústia e tal. Isso eu estou falando de um conceito mais idealizado. O arquétipo, né? O arquétipo do velho sábio. Do velho sábio, não sei, hoje isso está sendo plasmado de uma outra forma, né? Tá. Ou não plasmado. Ou não plasmado. Sabe que eu não muda isso? Eu não sei se vocês percebem também. Quando na nossa sociedade agora contemporânea, pós-moderna, quem começa a dar a diretriz disso são os jovens. Então, você tem propaganda de jovens dizendo como que você tem que viver a vida e que se você não tem um celular X, você nem é digno de ser ouvido. Que você não tem... Porque ele representa essa união entre juventude e tecnologia, né? Que eu quero dizer. Agilidade, produção, processos, enfim. Que tudo bem, faz parte da existência agora, não negamos, está tudo bem. Mas a inclusão de um arquétipo como esse, ele vai achar seu espaço, porque nós vamos envelhecer. Mas eu estou percebendo que a gente não tem muito espaço para isso. Não só quando estamos já velhos, mas no processo, como a gente falou no começo. O ser para a morte, ou sabemos que isso vai acontecer. E você via em sociedades mais antigas, primitivas, um preparo, um cuidado com isso. Aqui é só quando a gente chega, né?
Eu posso fazer uma citação de um livro muito icônico? Manda. Acho que vocês já leram, já viram, chama Retratos de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É um livro de 1890, então está muito próximo do início da carreira do Freud aí, né? Ele dizia assim: tenho inveja de todas as coisas cuja beleza não morre, mas o retrato se conserva eternamente jovem. Então, quer dizer, ele tem um problema grave porque o retrato é o que não envelhece, que está eternamente jovem, e a inveja daquilo que perece. Ele faz um pacto, né? Faz um pacto. Isso é genial. Ele faz um pacto. Genial. O livro é muito bom. Genial. O livro é muito bom. Não fica fora de moda. Clássico não fica fora de moda, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Esse trabalho com o envelhecimento, a gente estava falando aqui no in off antes, né? Ele não é de hoje. É que hoje está muito icônico. Ele sempre existiu. E como a gente hoje, a ideia de que o jovem ele precisa eternizar o tempo todo as coisas. É só com ele que o mundo acontece. É só com ele que o mundo anda, embora a sociedade de mercado pode ser. Mas a existência, o cuidar de estar vivo no mundo, não. Isso na psicologia junguiana ele traz de que forma? A primeira etapa da vida é aquela etapa, bem por cima, é a etapa que a gente cumpre as funções sociais. Então eu vou me desenvolver, vou casar ou não, quero ter filhos ou não, vou desenvolver uma carreira, comprar um apartamento, um carro, ter uma estrutura social e econômica. Em tese, isso chegaria até a metade da vida. E depois? O que eu faço com o resto? Então, mas aí é interessante que você falou do preparo. Porque acho que hoje muito o ser humano se preocupa muito com o envelhecimento nas questões práticas. Isso. Como eu vou estar lá na frente, então vou fazer economia aqui, vou ter um bem aqui, vou ter outro ali, que faz parte da vida. Uhum. Agora, um trabalho interno de autoconhecimento, de desenvolvimento, de olhar para outras coisas, a não ser a vida prática, eu acho que esse é um ponto que talvez ainda não aconteça na maioria das vezes. Porque tem muita gente que chega aos 60, 70 e a gente escuta que não se trata de questões práticas. A pessoa está bem resolvida financeiramente. Isso. A pessoa tem bons profissionais, médicos, enfim, a estrutura está feita. Só que, muitas vezes, esse preparo do ponto de vista existencial, emocional, de se entender, não vou dizer que não foi feito, mas ele talvez não foi tão alimentado. E chegou nessa etapa, então tá bom, eu cheguei nesse ponto. Eu imaginava eu com 70, tô bem. Mas falta alguma coisa. Exatamente. Mas eu não estou bem. Porque esse preparo, eu acho que até o mundo contemporâneo prega muito isso, né? Economiza, se prepara financeiramente, projeta não sei o quê, entende de economia. Tá, beleza. Mas fomentar aspectos mais emocionais, psíquicos, né, filosóficos, eu acho que isso está ainda... não está acompanhando o preparo estrutural. A gente não sabe o que fazer, como a gente falou. Você pode cuidar esteticamente, tá tudo beleza, ficar mais, sei lá, deixar não ficar decaído, não ficar precário fisicamente, tá tudo bem. E a alma? É esse que tá distanciado. Então, e a gente também não pode esquecer que existe uma grande diferença, um distanciamento importante entre o envelhecimento na bolha de uma classe social mais alta e o envelhecimento nas classes baixas. O envelhecimento nas classes baixas, ele tem uma questão que é financeira. Muitas pessoas trabalham até os 80 anos. Sim. Isso sobrevive, é o acesso que eles têm. É o acesso aí, fora o acesso à saúde, alimentação, então é uma alimentação de outra qualidade, principalmente em épocas de muita crise. Nutrição, eles falam, né? Como se nutrição, nutre, exatamente. Então, acesso a serviço público, a uma série de coisas, a tratamentos tecnológicos. Quando a gente fala de ter desse envelhecimento que a cultura propõe, que a gente não envelheça, a gente está falando de um nível socioeconômico muito alto, que pode comprar, que pode pagar um botox, que pode comprar uma vitamina que custa R$300, 30 comprimidos. Né? Agora, quando a gente fala num nível mais baixo, a gente fala de um envelhecimento que tem outras características. Outras necessidades. Outras necessidades, inclusive. Né, outras coisas. Sim. Né, com talvez perdas. Eu tenho uma fantasia sobre isso, que talvez é sobre perdas um pouco mais palatáveis, inclusive, em relação ao envelhecer.
ao envelhecer do corpo, ao envelhecer de uma série de coisas, entendeu? É mais violento, talvez. E inclusive eu acho que talvez um sistema de rede de apoio, por conta da falta de condições financeiras, muito mais presente do que os idosos né? Acho. Muito mais presente. Pelo menos essa é a impressão que eu vou tendo. Né? Porque assim, como não tem como pagar um médico, uma clínica, um cuidador, não sei o quê, tem um arranjo social ali feito entre vizinhos, parentes. Comunitário, né? Comunitário. E sem glamorizar isso também, porque nessas classes sociais, o idoso que está trabalhando, querendo ou não, ele está conectado à realidade. A realidade em algum sentido. Diferente do idoso que a gente fala, pô, aposentei e pronto. Agora minha fantasia de aposentadoria era não fazer nada. Muita gente fica muito mal com isso. 6 meses só de férias, depois... Muita gente fica muito mal. Eu escuto várias vezes. E aí vem o relato do cônjuge, né? Falando, depois que parou de trabalhar, não sei o quê. Porque é difícil esse processo. O que colocar no lugar? O que vai trazer sentido para a vida? Né? Eu falo muito no consultório pessoal a diferença de produtividade, ser produtivo e ser útil. Né? São sensos diferentes, que eles vão acompanhar a gente praticamente, pelo menos a vida adulta inteira. A gente preconiza hoje, lógico, ser produtivo, mas o senso de utilidade, que ele também ele é pouco refinado. Exato. Ele fica muito mal cuidado, pelo menos na minha visão. E o senso de utilidade, ele tem a ver não só com o que eu faço, lógico, trabalhar, as funções sociais, com quem que eu estou conectado, mas é o como eu faço. E aí entra um outro ponto que eu não sei se vai contra o que a gente está falando, senão depois eu adianto. Que eu achei legal colocar, que é o envelhecimento / amadurecimento. Como eu vou amadurecendo ao longo da vida. O Nelson Rodrigues tinha um termo que eu gosto, que ele falava envelheçam. Ele provocava, né? Quer dizer, amadureçam. Porque hoje é outro processo que a gente está vendo por aí. As pessoas envelhecem sem amadurecer. Porque o sujeito inconsciente não envelhece. Exato. Então, se você não dá tratamento, aquilo que te fez marca... Você vai ter 80 anos com as mesmas marcas infantis. Exatamente. Isso. O existencialismo chamava intenção de busca. Eu preciso ter a intenção de buscar e desenvolver. Ele não vai vir. Que nem você falou, eu não consigo só pelo fato de envelhecer me tornar um velho sábio ou alguém mais sábio. Né? A gente também tem rugas de teimosia, rugas de maldade, rugas de, sei lá, outras características sombrias do ser humano. Há uma romantização também muito disso aí. Então, eu acho que eu vejo isso, por exemplo, sei lá, mães que querem, ou pais, tanto faz, que querem ser igual aos jovens filhos e vão passar vergonha. Quase se competindo. Chama pagar de gatinho. Pagar de gatinho, pagar de... Isso é muito comum. Né? O que a gente entende que tem a ver com a estética, a pessoa sente, sei lá, as mulheres, os homens de hoje, com, sei lá, 50, 60... Se comparar com os homens e mulheres de 50, 60, de uns 60 anos atrás, você pegar as fotos, é nitidamente diferente. E que legal, tá certo? Por tudo beleza. Então, mas a conta é diferente. Desculpa interromper, Edu, mas aí tem uma questão que é a aposta fálica, né? Para psicanálise, essa questão do falicismo das coisas, ela é importante. Quando a cultura diz para você que você tem que ser, durante uma vida que não dura 100 anos, com raríssimas as exceções, produtivo, ágil, forte, empreendedor da sua própria história, ela está dizendo para você que você não pode perder essas características falicizantes, características de poder. Então, envelhecer fica enlouquecedor. Porque tudo que acontece quando você envelhece é perder características de força, de falicidade, de poder. Sim. Só que é ganhar, na verdade, outras características. Características talvez de uma calmaria de vida, de um sossego financeiro para fazer algumas coisas, ou características de poder ajudar a comunidade, ainda que seja uma comunidade financeiramente menos privilegiada, de ajudar coisas na comunidade, ajudar no teu grupo religioso. É útil, né? Útil. Essa questão da utilidade. Né? Então, assim, mas não. Tudo está muito pautado nessa falicização, nessa coisa que tem que aparecer, e agora em épocas de rede social, tem que aparecer como muito legal, né? Como muito feliz, como muito, como over. E aí tem sintomas práticos que é, por exemplo, o uso, na minha visão, excessivo
de, por exemplo, hormônios. Porque hoje... e aí é uma questão... é um fato. Existem aí tendências da medicina, que é a medicina anti-envelhecimento. Eu não sei se esse é o melhor termo, né? Mas quando se fala anti-envelhecimento é do que pode ser negativo do envelhecimento. Uhum. E aí, muitas vezes, o aspecto psíquico, de dificuldade de aceitar algumas coisas e envelhecer, talvez, com sabedoria, que é da pessoa se procurar formas de se sentir eternamente mais jovem. E eu estou dizendo de hormônios, que é um dos sintomas. E nem estou dizendo que é errado usar, não é essa a questão. Estou dizendo do exagero, né? E da significação que o uso do hormônio tem para o psiquismo. Exatamente. Vou me entupir de testosterona para eu ficar jovem, que assim... E para eu conseguir ter o rendimento de quando eu tinha 25 e tal. Isso. É uma questão polêmica, sim, a gente está trazendo para abrir o campo do pensamento. Ajudar as pessoas. O problema são os excessos, né? Isso. Os excessos, onde não deveria usar e se usa para ter um máximo do máximo do máximo. Tanto homens quanto mulheres. Hoje eu atendo algumas mulheres e muitas estão usando testosterona. Você falar, tem linhas que condenam isso e tem linhas que estimulam. E eu nem estou entrando nesse mérito, mas estou dizendo até que ponto, porque também tem os efeitos que vêm disso. Tem efeitos colaterais no humor, né, no corpo. Na sexualidade. E a questão que a gente está trazendo é mais o equilíbrio disso. Em que ponto isso está ocupando um espaço de idealizar a eterna juventude e em que ponto isso está numa medida, não. A pessoa tem uma deficiência hormonal clara que ela precisa do hormônio. Aí é diferente. Ela está decaída, né? Ela está decaindo. O que era esperado nessa idade está bem deficitário. Aí repor hormônio, beleza. Tem marcadores, né? Tem marcadores, mas muitas vezes não se olha para isso. Se quer só performance. Não, tá ali, o marcador tá bom, mas poderia estar melhor, E aí é um eterno saco sem fundo. É excessivamente performance, né? Eu tenho recebido no consultório, com uma frequência desagradável, homens usuários de testosterona injetável com umas bagunças de humor importantes. Né? Pode acontecer. Né, que pode acontecer. E muitos dos médicos não perguntam prévias psiquiátricas, como eu digo, antecedentes psiquiátricos, né, e a coisa degringola, a coisa se complica profundamente. A mesma coisa para a mulher, a reposição hormonal na menopausa. A menopausa para a mulher é um momento muito complicado. O homem não tem esse momento onde ele é infértil, né? Onde ele deixa de ser fértil. Ele pode ter filhos até os 70 anos. Não tem esse relógio biológico. Ele pode ter, sei lá, até os 80. Né? Produz menos, né, com o espermatozoide de pior qualidade, mas a mulher não. A mulher tem um dia que fala assim, deu. Exato. Né? Tem uma marca mais... Tem uma marca efetiva. Definida, né? Definida. Como a menarca, né? Isso. Começa ali e termina tal dia. Tem menarca, começo, meio e fim. E a menopausa. Né? A fertilidade feminina. E a menopausa, ela traz de uma maneira bem, eu acho, sintomática uma série de coisas. E esse é um processo que, do ponto de vista psíquico, toma reposição hormonal. 1, não funciona para todo mundo. 2, tem uma série de antecedentes de câncer de mama, útero e ovário que precisam ser avaliados. 3, você não vai ficar mais nova, querida. A má notícia é essa. Você só vai ter alguns dos sintomas típicos, falta de sono, calorão, mal-estar, aumento de peso e parará, que também não é toda mulher que tem. Você só vai ter amenizados essas coisas. E as pessoas vão entrando numa loucura. E aí mulheres que tomam testosterona por conta da menopausa também. Né? O que eu acho... Né, um negócio que precisa ser muito bem avaliado. Eu não sei como elas lidam com a testosterona mais alta. Pois porque isso virou um nicho de mercado, e aí vamos entrar com o neoliberalismo, o capitalismo, pedindo pessoas mais fortes e ágeis e produtivas, e dizendo assim, olha, vocês não podem envelhecer. Né? Então, ficar na varanda, fazendo um tricôzinho, fofocando com a vizinha, esquece, isso não vai acontecer. Você vai correr todo dia, vai treinar todo dia, você vai continuar trabalhando, não importa que se seja um trabalho que vai te produzir dinheiro ou não, e você tem que continuar bonita. E agora com uma coisa interessante que eles chamam de mercado prateado, eles descobriram o mercado dos divórcios prateados, que são pessoas que se divorciam acima de 50 anos, que é uma grande parte dos divórcios dos últimos 8 anos, segundo o IBGE. Né? Então, eles descobriram um mercado de pessoas que estão sozinhas, que, portanto, precisam se apresentar socialmente
de uma outra forma, que talvez queiram, na verdade, ter outros parceiros e parceiras, e que são um nicho de mercado sensacional para não envelhecer. É verdade. Então agora sim que o bicho pega. E cuidar disso, né? Porque você vê gente nessa faixa etária que se diz com uma certa experiência de vida, mas tem a imaturidade emocional, né? Fala, a sociedade de mercado é proporcionalmente válido ao prazo de vida mais curto, né? Quer dizer, tem que ser cada vez mais jovem, produzir cada vez mais. Então tudo bem, a gente não vai controlar isso aqui, mas a gente pode pensar o que nós vamos fazer com isso. Por isso que eu gostei da citação do Nelson Rodrigues, que ele era um cara que entendia bem do lado sombrio do brasileiro, ele tinha uma crítica muito válida para a questão do amadurecimento, que é assim, como que eu posso, desde um determinado período de vida, sei lá, vamos falar dos 40, 30 e poucos para frente, que a gente começa a pensar mais sobre isso, não que antes não, que para amadurecer não é só prazer, não é só conforto, embora a gente procure, tá tudo bem, quem não procura, sei lá, deve estar mentindo, quem que não quer, mas quando eu digo isso, e ele dizia excessivamente, não tem erros e arrependimentos, de saber lidar com isso, e de saber a gente poder mostrar para os jovens e colocar isso para eles, quer dizer, ter chão para isso, ter lugar para conversar, sair de um campo de proteção excessiva das coisas e lidar com ambivalência. A vida, tem poucas certezas. Contraditória, né? Quem tem muita certeza é porque leu pouco, porque viveu muito pouco. E saber lidar com elas. Muita certeza, muita. Leu pouco e viveu pouco, viveu emocionalmente, eu estou falando, não tem nada a ver com idade. Eu acho que é um ponto que eu acho bacana de trazer, de juntar então envelhecimento com amadurecimento, que ele não vem junto. A gente puxar essa parte. E na verdade, quando chega nessa fronteira, nessas que a gente está trazendo, né, dos limites do envelhecer, eu acho que um dos trabalhos nossos é fazer a pessoa refletir e entender que ela vai ter que fazer escolhas. Que esse é o ponto. Você quer ir por aí? Você quer tomar hormônio se não precisa tomar? Tá bom. Essa escolha é sua. O médico passou. Tá, o médico tá fazendo a escolha dele, né? Tô dizendo. Entrar nessa cabe refletir. Você saber riscos, ganhos e é uma escolha, né? Então acho que não tem problema nenhum, desde que a pessoa esteja consciente do que está fazendo com a própria vida, né? É que muitas vezes tem modismos e situações, aquele efeito manada que vão entorpecendo todo mundo e todo mundo vai no mesmo caminho. Depois vem as consequências, e eu não estou falando só de hormônio, estou falando de várias questões, e eu não tenho nada contra quem faz reposição, né? A questão de nós falamos dos excessos, né? Do performático, do topo, do tempo todo. O que você está falando é, na verdade, tomar todas as medidas que dão qualidade de vida no envelhecimento como elixir da longa vida. Como elixir da juventude, como aquela coisa assim, se eu tomar hormônio, eu não envelheço. A fonte da juventude, né? Que é um raciocínio muito visto e corriqueiro pra gente, dos remédios para emagrecer, por exemplo. Né? O que o remédio para emagrecer tem na maior parte das pessoas que o tomam? Eu vou ficar magro. Não, querido, não só isso. Eu vou ficar forte se eu tomar testosterona. Eu acho que a questão é o cunho mágico, a magia que vem junto com a medicação. Entendeu? É a mesma coisa o antidepressivo e a ansiedade. Se eu tomar antidepressivo, eu vou ficar sem ansiedade. Não vai. Então. Você vai ter níveis de controle. Então, aí é um ponto do esclarecimento. Porque tomar antidepressivo, um exemplo. Muitas vezes, estou diante de uma pessoa e eu trago a questão. Quando o caso é medicar ou não medicar, é possível. Existem casos assim. Existem casos, claramente, que a indicação da medicação é clara. E existem casos que a gente pode considerar como opcional. E aí é importante, eu tenho que trazer esse elemento, os ganhos e onde a coisa pode não ficar tão legal. Nos efeitos colaterais, né? E isso é uma escolha também do paciente, muitas vezes, né? Quando a coisa é aberta. Porque depois, o processo, se ele não faz parte da própria escolha, né? Esse processo, primeiro, não vai contribuir para um processo de autodesenvolvimento, de crescimento. E muitas vezes depois a pessoa é vítima de tudo, né?
ela também se vitimiza porque ela seguiu um caminho que não foi, ela não participou do caminho, né? Então, o amadurecimento, como você está falando, eu acho que é o processo de consciência das coisas. E o envelhecer, pensando do ponto de vista da maturidade, naturalmente eu vejo que é para trazer cada vez mais a consciência despertada das coisas, sobre as coisas. Seria, né? Pensando do ponto de vista natural, vamos Exatamente. dizer assim, né? Essa juntar a escolha, né? Como que eu posso fazer uma escolha mais consciente e dependendo do meu grau de maturidade? Eu sei que não dá para medir grau de maturidade tão bonitinho assim, mas se eu tenho uma visão mais infantilizada, eu vou tomar atitudes e fazer escolhas nessa linha. À medida que eu amadureço ao longo da vida e preciso ter uma intenção de busca disso constante, porque não dá para tirar o pé, exige mais da gente essa consciência, uma busca, ter uma cultura em volta da gente que estimule, com literatura, com bons filmes, você poder conversar isso no dia a dia sem precisar ter que performar o tempo todo. Isso dá para estimular isso, né? Então tem até aquele filme que a gente estava falando do Benjamin Button, né? Maravilhoso. Na verdade, eu descobri há pouco tempo que eu não sabia que era um livro do Fitzgerald e que virou um filme, acho que foi 2008, foi o Brad Pitt, né, que fez? É ele que Brad Pitt, ele que faz o Benjamin Button. Que conta essa... Ele é a Kate Blanchett. Exato. Que conta essa história. Ele nasce com um velho, né? E ele vai morrendo, vai ficando mais novo, e o ápice é quando ele é jovem, com a sabedoria no ápice também. Quer dizer, seria... A vida perfeita. A vida perfeita. Todos queremos ser o Fitzgerald, como ele faz essa... Não tem uma solução pronta, mas o quanto que a gente pode explorar disso. As pessoas também fazer, como você falou, escolher coisas que... filmes, voltas de livros. E tem. Para poder discutir, conversar e internamente também poder se relacionar consigo mesmo de uma forma mais madura. Tem um estímulo melhor para isso, que está muito fraco. Exatamente. Está muito só performance para quê? Quero viver mais para quê? Que é um grande ponto que a gente não sabe, mas a gente pode buscar. Acho que essa é a ideia. Então, eu acho que tem uma outra coisa que é mercadológica, política, talvez mundial. Aí eu acho que a gente sai dos limites brasileiros nesse sentido, porque a cultura está tão globalizada que eu acho que a gente já tem algumas coisas que realmente não tem muito esse limite geográfico. Que é pensar que, assim, quanto mais imaturos no mundo, mais fácil a massa de manobra. Nossa. Né? E o mercado de consumo, né? O mercado neoliberal, ele traz... Quanto mais imaturos, mais consumidores são. Né? Porque a imaturidade, ela traz um pouco essa ânsia pelo que me falta. Eu tenho um buraco, eu tenho algo para fazer suplência. Eu tenho outro buraco, eu tenho algo para suplementar o buraco. Então, eu tô ficando velha com dor na artrite, mas aí eu vou comprar um suplemento que faz não sei o que lá. Desejo e prazer. Isso, desejo e prazer. Então, por isso que essa ressignificação do que se deseja depois de uma certa idade, que ela na verdade, ela é natural no ser humano. Porque vamos pensar da infância para a adolescência e para a vida de jovens adultos. Uma criança não deseja o que deseja um adolescente não deseja o que deseja uma pessoa de 25. Só que isso é considerado cultural como um processo natural de desenvolvimento e não de envelhecimento. Né? Só que depois que a gente passa dos 50 a 60, o processo de envelhecimento é visto na decrepitude, na perda, no luto, naquilo que parece que a gente tem que correr. E o mercado chamado mercado prateado está tentando convencer as pessoas de que elas não podem envelhecer nem morrer. Eles entenderam que já virou um horror. Tem muito autor que usa isso aí, né? O horror ao envelhecimento. Pânico ao envelhecimento. Né? Tanto que na pandemia discutiu-se muito a questão do etarismo. Discutiu-se muito. E esse é um discurso que está aí nas redes sociais para quem quiser escutar a questão do etarismo. Inclusive na menopausa feminina tem toda uma discussão sobre etarismo. Por que que a mulher é vista como alguém não produtivo e nananã, mas ela deixou de produzir a possibilidade de ter filhos. Foi só isso. Nossa, todo o resto tá mantido. Você falou isso. Né? Então, assim, a criança não vai... O adolescente não vai brincar de carrinho, o menino, o boneco, ou o que for. Mas ele vai brincar de outras coisas. Tem uma ludicidade que passa na adolescência. O jovem adulto na faculdade, nananã, ele tem uma parte lúdica que ele vai fazer. Nós, adultos, temos uma parte lúdica. E
no começo da vida é visto como desenvolvimento, ordem natural dos fatores, e no envelhecimento é visto como um problema. Né? Como um problema. Você falou um negócio que eu lembrei, eu vou fugir só um pouco, mas eu volto. Eu tenho um negócio que eu não consigo entender até hoje. Principalmente com as mulheres. Acho que acontece mais pelo fato de, às vezes, ter filho. E quando ela sai do mercado de trabalho, ela sai do mercado de trabalho, empresa, indústria, tal. Ela sai, normalmente por causa de filho. Às vezes o homem sai também por algum outro motivo e volta, mas é mais a mulher. Ela fica, sei lá, 5, 6 anos fora do mercado. Então lá. E quando ela volta, ela não consegue emprego porque ela saiu do mercado. E às vezes ela tem 20 anos de experiência, já tem cargo, já tem um baita conhecimento de experiência. Quer dizer, estou falando isso, envelhecer, tal. E o mercado entende que ela não serve mais. Aí você fala, mas que dados você tem? O que aconteceu que ela não se insere mais? Ah, não, ela está desatualizada. E aí, atualiza, exatamente, atualiza, aperta. Ela não ficou burra. Exato. O que mudou tanto assim nesse mercado? Eu fico inconformado com isso. Não, ela não entra mais. Experiência, expertise, sei lá. Eu sei que tem outras coisas, questão de grana, de pagamento, de salário, não é esse o ponto. Não encontrei uma justificativa plausível para não inserir essa mulher de novo no mercado. Com experiência, não tem. Então, quer dizer, o processo de envelhecer, não estou falando de envelhecer fisicamente, só de passar um tempo, ele já entendeu que ela não é mais produtiva e não serve mais. Isso é muito grave. Eu imagino o quanto que você está desperdiçando não só de talento, mas do valor que tem. Mas você fala da mulher, porque você vê diferenças da mulher para o homem nesse sentido? Talvez seja um recorte meu, tá? Principalmente dessa fase que a mulher tem que escolher se ela vai ser mãe, ter filho, ela fica um tempo, às vezes... Sim, não, né? Então, imaginando a idade mais de ser 50 e pouco, Não, 60. não, antes já. Antes. Bem antes. É que os homens não param para criar filhos, né? Não, com raras eu as estava pensando exceções. na idade mais 50 e poucos, que também tem muitos homens que aí não conseguem... Se recolocar. Se Se forem mandados embora, não conseguem se Eu só recolocar. fiz esse recorte porque... Quando tem a maternidade, tem o processo do... Já entende que não serve mais. Sim. Só que isso... É um absurdo, sim. isso é... Não, mas você entende como são contraditórias? É pra enlouquecer o cidadão? Sim. É pra enlouquecer o cidadão. Então, você tem um lado da cultura, que é a cultura do consumo, que quer que você não envelheça, que quer que você seja uma velha, né, uma mulher de 50 maravilhosa, toda sarada, ou um homem de 60, velho da lancha, né, super afim de ficar lá, bailando na proa, né, numa boa. Churrasquinho. E... ao mesmo tempo, assim, mas para o mercado de trabalho, você não consegue se recolocar, a não ser com 4 vezes menos o seu salário. Exatamente. E o homem lá na frente também. Você dá aqueles dos 50 na mesma linha. Entendeu? Então, você entende que são contradições que vão enlouquecendo as pessoas nesse sentido, porque daí elas não sabem muito bem como elas vão envelhecer e não conseguem pensar o envelhecimento como um processo natural da vida. Que é claro que ele pode ser bem cuidado, com hormônio, com vitamina, com exercício. Claro que ele pode ser bem cuidado. Mais bonita. A gente não põe as crianças para fazer exercício, para crescerem direitinho? A gente não estimula os adolescentes a fazerem exercício e não ficarem metidos na tela, né? A gente não estimula um monte de coisa. Então, por que seria diferente? Só que é interessante como as pessoas 50 mais, 60 mais são vistas de uma forma diferente. É verdade. Né? E aí tem o idoso. Vamos pensar quem consegue passar dos 75, 80. Né? Esse idoso hoje em dia também tá é uma faixa etária que está um pouco sem lugar. Porque antigamente, como nós vivíamos em comunidades com redes de apoio mais enlaçadas, a gente tinha quem cuidava do idoso. Mulheres não trabalhavam. Isso. Tinha uma coisa engraçada. Eu tô falando de muito tempo atrás, gente, mas eu cheguei a ver. Sempre tinha uma solteira na família, uma mulher solteira na família pra cuidar de todo mundo, uma tia. Ainda tem. Eu ia falar, ainda tem, eu te conheço. Eu sou dessa época que tinha. Hoje tinha mais, era mais comum. Era mais comum. Hoje é menos comum, porque ainda a pessoa que ficou solteira, ela tem um esquema de trabalho, ela tem uma carreira, ela tem coisas. Mulher ou homem, quem fica solteiro, né? Então, agora como nós não temos uma rede de apoio tão ampla, aonde ficam esses idosos muito incapacitados? Tem as casas de repouso, que aumentaram muito, né? Que aumentaram muito. O mercado também que aumentou. É um outro mercado, né? E aí os cuidadores de idosos que viraram agora uma profissão CLT. Não tinham, eles eram aquelas pessoas que a gente contratava. Eu conheço uma pessoa lá da igreja que ela se dispõe a ficar aqui, passar o dia com o idoso, dormir, é uma boa cuidadora. Hoje não, nós temos cursos para isso e é um CLT que tem categoria. A sobrevida no mundo complicou tudo isso, né?
Então, eu acho que mais tempo para isso. Eu acho que talvez no Brasil, Eduardo, porque assim, a Europa é formada de países envelhecidos desde que o mundo é mundo. Mas com essa qualidade. A natalidade da Europa tende a zero desde 1990. É muito tempo com gente envelhecendo sem nascer gente nova. É que o Brasil não tem essa realidade. Mas será que é uma regra que eles aprenderam a fazer isso? Entende melhor? Eu acho que eles aprenderam a lidar com uma pessoa idosa, porque eles são quantidade lá. Eles são quantidade. Por exemplo, na Espanha, que eu conheço, né, de perto, existem residências para idosos. E quando eu digo residências para idosos, não são casas de repouso. Casas de repouso. São prédios que são organizados pelo governo, via de regra, alguns são privados, mas uma grande parte é do governo. E os idosos moram em pequenos apartamentinhos, às vezes com outro idoso, amigo, que fica amigo e tal, ou sozinhos. Existe um tanto que o governo subsidia dessas residências e outro que a família paga. E eles têm enfermeiros que passam o dia lá para dar medicação em horas tal, fisioterapeutas, tudo que eles precisam, mas são idosos que eu chamaria, eu não gosto desse termo, mas eu não consigo lembrar de outro, funcionais. E o idoso vai lá, se arruma bonitinho de manhã, toma seu café da manhã, faz suas coisas, compra suas coisinhas, pode até cozinhar, e ele vai pra rua, vai visitar um parente, vai ver um amigo, vai no cinema e volta. Só que são residências onde sempre tem alguém ali pra cuidar caso o idoso passe mal. Sempre tem um apoio de saúde ali pra essas pessoas, né? Então, eu acho que é muito diferente da casa de idoso que a gente está habituado aqui no Brasil, né? Mas isso é o governo que oferece? Tem privado e tem do governo. Tá. A maior parte são governamentais. A maior parte delas são residências governamentais. Então, uma grande parte dos viúvos, pessoas viúvas, por exemplo, que não querem viver sozinhas ou que os filhos moram em outro lugar, em outra cidade, o que é comum hoje em dia, que a gente mude de país, inclusive, né? Eles têm essa assistência e têm esse cuidado. A gente não tem essa cultura. Por quê? Porque os idosos, até bem pouco tempo atrás, foram cuidados pelas pessoas da família, pelas mulheres da família que não trabalhavam. Verdade. A minha mãe e as minhas tias cuidaram dos meus avós, nesse sentido, né? E assim, por quê? Porque as mulheres da família não trabalhavam. E a cultura do asilo era um depósito de idosos, era uma coisa assim com uma realidade realmente muito triste. Diferente da de hoje, das casas de repouso. Diferente. Né? Tem o que eles chamam de creche para idoso, que é um péssimo nome, na minha opinião. Né? Que você deixa o idoso acompanhado lá ao longo do dia, enquanto a família trabalha, né? Mas, então, e isso é uma coisa que ou seja, eu acho que a pergunta que fica é assim, primeiro, ou a gente pega o envelhecimento na mão e cuida bem dele, tentando tirar um pouco esse modismo todo né, desse momento bem selvagem que a gente está vivendo do neoliberalismo, dessa coisa do tudo vira um mercado, pet vira mercado, idoso vira mercado, divórcio vira mercado, tudo vira mercado. Né? Então nós temos cruzeiro para divorciado, cruzeiro para gay, cruzeiro para criança, cruzeiro para família. Nós estamos tudo segmentado. Não era assim, vou num cruzeiro. Isso não importa se você tá divorciado, se você tem criança, se não tem criança, você vai no cruzeiro. Não, agora tem nicho, tá nichado. Tudo. Tá pensado, entendeu? Então eu acho que assim, a gente não consegue pensar o processo de envelhecimento como algo que precisa ser cuidado, inclusive pela comunidade. Né? E eu não tô dizendo que precisa voltar a ser como era antes, eu só tô dizendo que a gente precisa olhar para isso. E você sabe que até do ponto de vista do adoecimento, quanto mais velho, essa população que você falou 80 a mais, aumenta as taxas de depressão, de demência, que seria, entre aspas, esperado, suicídio, né? Então também vem os complicadores aí. É expressivo, né, tudo isso. Porque o idoso se sente limitado, muitas vezes convive com doenças crônicas, tá mais isolado, os vínculos, né, foram mudando. Então é uma faixa etária mais vulnerável, né, no geral, né? No todo. O Quintana que falava, né? Envelhecer é um privilégio, né? Que você chegar até o processo já não é uma coisa muito fácil, né? Então eu acho que a gente consegue, a partir do momento que a gente gera uma consciência, uma autoconsciência, não consciência, desculpa, de buscar uma aceitação melhor ao longo da vida. Aceitar não é concordar. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se fosse concordar, seria muito mais fácil. Eu posso não concordar, mas eu preciso aceitar. É um processo que isso vai acontecer. Agora, o como vai acontecer, de que forma vai acontecer, é uma outra história.
a literatura antiga do existencialismo colocava que é o ser para a morte, né? É um processo de aceitação que me traz numa autenticidade maior. Eu consigo ter mais potência para trabalhar com o real e não negar. Uhum. Então isso muda é um escopo que muda. Lógico, isso pode acontecer a qualquer época da vida, pelo menos da juventude para frente. Mas a partir do momento que a gente começa a ter um processo de envelhecimento, de ter mais consciência, sei lá, quanto que seria essa idade, acho que o processo de aceitação ele é bem-vindo como um processo. E eu também ainda coloco do amadurecimento, de trazer essas ambivalências, as certezas, do ponto de vista psíquico, né? Isso pode ajudar a trazer uma sustentação melhor para o processo. Porque ele vai acontecer, né? O mercado, queira ou não, embeleze ou não. Com mercado ou sem mercado, com mercado, ele vai acontecer. É a única certeza da vida que esse ritmo do 0 ao número, seja ele qual for, 70, 80, ele vai acontecer. Né? É o inevitável da vida. É o real, assim como ele é pautado, como aquilo que é inexorável. Né? Porque a única garantia da vida é que a gente vai envelhecer e vai morrer em algum momento. E eu acho que a questão é isso, é enganar a todas as pessoas, enganar, entre aspas, é criar na cabeça das pessoas uma ilusão de que a gente tem como frear esse processo e continuar lá. Então, já que o meu sujeito do inconsciente não envelhece nesse sentido, eu também quero que o meu corpo não envelheça. Mas não vai dar. E aí que dá o problema. Não vai dar, né? Não vai dar isso. Todo processo de negação gera muito sintoma. Isso é fato. É isso, gente? Isso aí. Então, daria para ir muito mais, né? Mas é isso. Por hoje é só. That's all, folks. That's all, folks. Valeu. Valeu. Ok? Muito bom. Pronto.